Certo, senhores e senhoras, vamos retomar aqui a nossa disciplina. Agora falando sobre internet. Será que alguém aí já ouviu falar o que é internet? O que é esse negócio, né? O que vem a ser a internet? Hoje em dia, esse conceito está muito conhecido, né? Na verdade, hoje em dia esse conceito é bastante utilizado, né? Nós sabemos muito acessar a internet, alguns, né, pelo menos, usam bastante a internet, mas nem todos sabem o que é a internet, o que ela é de fato. A internet é um conglomerado de redes em escala mundial de milhões de computadores interligados que têm em comum um conjunto de protocolos e serviços. O que eu gostaria de destacar aqui para vocês? Olha só, a internet é um conglomerado de redes. Então notem que a internet ela não é apenas uma rede, tá? Isso aqui é um erro básico, certo? Vocês vão ver, vão ter questões que eu vou tentar enganar vocês falando que a internet é uma rede em escala mundial. Na verdade, não é uma rede, ela é um conglomerado de redes. São um monte de redes que estão interligadas a nível mundial, tá? Milhões de computadores interligados que têm em comum um conjunto de protocolos e serviços. Aí agora a gente já sabe que são protocolos, né? São aquelas regras que são bem estabelecidas, né, para acontecer a troca de dados nas redes. Então, um conjunto de protocolos e serviços. Okay? Uma das mais importantes organizações que padronizam a internet é a W3C. W3C é o World Wide Web Consortium. Né? Então, esse consórcio, criado pelo Tim Berners-Lee, eles tentam criar padrões para a internet. Tá? Então, eles tentam padronizar como vai ser a escrita de um determinado tipo de documento, né, tipo o HTML. Por exemplo, hoje já tem o HTML5. Quem padroniza a escrita do HTML é a W3C. O uso de algumas tecnologias também voltadas para a web, também quem padroniza é a W3C e assim por diante, tá? Aqui nós temos alguns conceitos importantes que a gente precisa ter a noção para Bem, para um bom andamento da disciplina é uma boa navegação, é para que a gente não passe mais por leigos. Né? Eu já comentei por alto o que é o HTML. HTML significa Hypertext Markup Language. Não sei se a pronúncia está certa, mas enfim. O que é o HTML? O HTML é uma linguagem de marcação de objetos nas páginas web. Como eu comentei, o HTML não é uma linguagem de programação, tá? Então, quando vocês ouvirem por aí alguém dizendo que o HTML é linguagem de programação, corrijam a pessoa. Falei, opa, peraí. Só de corrigindo, HTML não é linguagem de programação, tá? Bate no teu peito e fala assim, eu sei que isso não é linguagem de programação. É uma linguagem de marcação, porque ela apenas serve para marcar objetos na página web, certo? Apresento a vocês o HTTPS. O que é o HTTPS? Você já deve ter notado, por exemplo, quando tu entra numa página de um banco, por exemplo, ou então quando tu acessa, acho que, se não me falha a memória, quando tu acessa o Facebook, ele aparece para ti lá um cadeado. E aí, quando tu vê esse cadeado, tu tens a certeza que tu tá mais seguro, né? Tu pelo menos te sente mais seguro, né? Quando tu vê aquele cadeadinho lá. Quando tu acessa o Facebook, ele coloca o cadeado, indicando que ele está utilizando ali um protocolo que utiliza um pouco mais de segurança. Quando tu clicar lá, quando digita lá www.facebook.com, quando carregar, tu vai ver que tem um cadeado antes do www. E aí, se tu observar com mais detalhes, do lado desse cadeado vai estar lá HTTPS. O que significa esse US, né? O HTTP a gente já sabe o que ele é. Ele é aquele protocolo que vai processar e te permitir ver o que são os códigos HTML, né? Aí no navegador tu consegue visualizar. O HTTPS ele é o Hypertext Transfer Protocol Security. Então, o S do HTTPS vem de segurança, de security. Né? É um protocolo onde a comunicação é criptografada, aumentando significativamente a segurança de dados. O que é a criptografia? A criptografia é um meio matemático que é utilizado para trazer mais segurança para as informações, para os dados. Então, o que acontece? Quando o protocolo utiliza a criptografia ela é utilizada para tentar, digamos que, mascarar
aquele dado, tá? Então o dado vai trafegar pela rede, só que como ele vai estar criptografado, ele vai trafegar de uma forma que se alguém interceptar aquele sinal, a pessoa não vai conseguir entender, porque ela vai estar escrita de uma forma que não vai estar, só será possível entender se a pessoa conseguir quebrar aquele padrão da criptografia, tá? Então, dessa forma, usando a criptografia, tu acabas levando mais segurança durante a navegação de dados na web, tá? E aí quem faz isso é o protocolo HTTPS. Já ouviram falar de armazenamento de dados na nuvem? Será que aqui vocês já ouviram falar de Cloud Storage? É o armazenamento de dados na nuvem. Hoje está ficando mais comum esse termo quando tu, por exemplo, utiliza a ferramenta Dropbox, ou então quem utiliza aí o Drive do Google, ou quem sabe tu utiliza o OneDrive da Microsoft. E aí vai, pessoal, tem um montão de maneiras de armazenar, várias empresas que trabalham com armazenamento em nuvem. Tá? O que seria isso? Antigamente, pelo menos eu, né, eu costumava carregar todos os meus dados em um pendrive. E aí, depois de um certo tempo, aquele pendrive acabava me abandonando, né? Dava um problema, entrava um vírus, corrompia o arquivo, enfim. Aí, depois que eu descobri que havia uma maneira de guardar esses dados na nuvem, seria como se eu tivesse levado o meu pendrive, só que deixado ele mais seguro. Só que onde eu guardo esse pendrive? Eu deixo ele na nuvem. Como assim na nuvem, professor? Eu deixo ele armazenado em algum lugar na internet. E aí, essa empresa que vai guardar esses dados para mim vai me garantir que os dados vão estar seguros lá. Tá? Eles vão usar esse protocolo de segurança e uma série de outros critérios para trazer essa segurança para ti e para os teus dados. Então, dessa forma, tu consegues ter acesso aos teus dados aonde quer que tu estejas, sempre sem estar de fato com eles ali naquele momento, né? Por exemplo, desde então eu não ando mais com pendrive, porque meus dados estão na nuvem, então eu consigo acessar do celular, do notebook, em um outro computador. E aí, claro, né, se eu for acessar de outro computador, eu tenho que ter medidas de segurança para mim, né? Se eu botar a minha senha lá, já que é na internet, né? Então eu tenho que ter cuidado de deslogar, fazer logoff para poder ter certeza que meus dados não vão permanecer lá, certo? Então, de forma geral, o que é o armazenamento de dados na nuvem? É um modelo de rede de armazenamento online em que os dados são armazenados de forma virtualizada e são geralmente hospedados por terceiros. Quando o autor fala que são hospedados por terceiros, é porque é uma empresa que vai hospedar para ti, né? E aí essa hospedagem pode ser paga ou não. O que geralmente acontece eles te permitem fazer o uso do serviço de armazenar os teus dados na nuvem, né? Ou seja, na internet, né? Aí a gente abstrai esse conceito para a nuvem, né? Então fica armazenado na nuvem. E aí ele te permite utilizar uma determinada quantidade de dados, né? Por exemplo, tem serviços que ele te permite utilizar 15 GB de espaço gratuito. Se tu estourar esse 15 GB, aí ele te dá a opção de comprar. Ou tu dá um jeito de gerenciar teus dados ali, apaga uma coisa ou outra para ficar dentro daquele 15 GB. E aí dependendo da empresa, né, da plataforma, vamos chamar assim, a quantidade de dados gratuito pode variar, certo? Então esse seria o armazenamento de dados na nuvem. Temos aqui a Web 2.0 e a Web 3.0. Esse aqui eu comento no próximo vídeo.